Olha só quem voltou, muito boa noite. Está no ar mais um Cansaço, o seu podcast favorito de segunda-feira. Peço desculpa a todos a minha ausência, mas cá estamos de volta nesta quarta-feira, às 9h21 da noite, em New South Wales, Sydney, Austrália. Faster, tremolo, picking wild feedback, pure adrenaline, let it crash into silence of abruptly and with raw edge. Sentiram minha falta, será? Agora são 11 graus, tá bem friozinho por aqui. Mas o importante é que estamos de volta. E aí, como que tá a temperatura aí onde vocês estão? Tá um tempinho mais agradabilíssimo. Se vocês estiverem escutando do Brasil, eu tenho certeza que está frio, mas não tanto. E aí. Ficaram com saudade desse aqui que vos fala. Peço desculpas aí a minha ausência, mas digamos que eu estava em outras... quase que em outro mundo, mas em outras frequências, vamos dizer assim. Eu tive que me ausentar porque eu tive uma semana de programação e uma semana, não uma semana, mas mais alguns dias para eu poder voltar 100% a esta realidade chata e cheia de responsabilidades que é a nossa vida real. Me ausentei porque fui para um festival. Acredito que eu comentei isso no último podcast que eu fiz, talvez. Acredito que sim. Eu fui para um festival, música eletrônica de Psytrance. Psytrance já é música eletrônica, mas acredito que nem todos estão habituados. Então, a Psytrance é um estilo dentro da música eletrônica. Esse festival que eu fui é mais Psytrance, mas tem festivais que tocam mais mistos, principalmente aqui na Austrália. Até teve um ou outro som misturado, mas a essência do festival desse foi mais Psytrance mesmo. Só deixar uma musiquinha de fundo aqui. Não é essa. Bom, pois bem. Vamos focar aqui. Depois eu coloco alguma musiquinha pra gente. Mas então, eu acabei indo pra esse festival e eu precisei de uma semana para me preparar, para poder ir para ele. A preparação inclui ansiedade, inclui comprar coisas, porque esses festivais, eles são, em sua maioria, grande maioria, eles são para você acampar e com as suas próprias coisas. Alguns deles, tipo, se você for para os grandes, Tomorrowland, esses maiores, eles ainda oferecem uma barraca, um camping um pouquinho mais premium, digamos assim. Mas o grosso, eles são mais roots. Então você tem que levar uma preparação, precisa de uma preparação. E aí eu demorei essa uma semana para me preparar para ir para esse festival. E aí o que eu falei, inclui ansiedade, porque teve alguns dias que talvez eu até conseguiria encaixar o podcast, me arrependi inclusive de não ter encaixado, porque é melhor eu fazer, não ficar muito bom, mas eu ter feito, ter tentado ao menos fazer, porque de repente fica bom, do que não fazer e ficar com esse sentimento depois, sabe? Mas o importante é que aqui estamos. Hoje o menino quer fumar. Então, e aí nessa preparação, que é para você ir para esses lugares, você precisa ir bem estruturadinho. Então é comida,
ou agora aqui na Austrália é inverno, assim como no Brasil. Mas o inverno daqui é bem mais forte que o do Brasil. Então, pô, comprar uma jaqueta, comprar uma roupa mais forte pro frio, ver as coisas de acampar, aí vai levar o que pra comer, a água, a bebida, comida, tudo, sabe? Levou muito tempo. E aí no meio disso tudo, você tem que fazer o seu trabalho, você tem que fazer o seu trabalho comum, você tem que fazer o seu você tem que fazer o seu trabalho normal do dia a dia. Você tem aí teve aula de inglês no meio, a gente até cancelou algumas outras porque não dava pra fazer tudo, enfim. Mas no final deu tudo certo. Só, infelizmente, deixei vocês aí com quase 2 podcasts a menos. Mas essa semana, de qualquer forma, eu iria fazer. Inclusive, o meu plano foi fazer lá. Eu levei tudo. Levei os microfones, levei o fone. Tinha esquecido o tripé. Nossa, teria sido bem legal. Ia ser o primeiro podcast ao ar livre, no claro. Eu ia fazer o podcast dentro da barraca, dentro do festival. Ia ser sensacional. Mas aí você pergunta, Ricardo, mas por que não fez? E só de falar, né? Já seria. Você já consegue imaginar, acredito, como seria legal. Eu não fiz por alguns fatores. Na segunda-feira foi o dia. É o dia que você tá um pouco mais cansado, porque você já tá há 4 dias no festival. E na segunda-feira a gente tava. Vamos do começo. Quando a gente ia pra esse festival, eu descobri por um amigo do trabalho sobre esse festival. E aqui na Austrália a gente conhece poucos. Tem poucos aqui pela região de Sydney. Então, esses poucos que tem, que é mais próximo, esse, por exemplo, era só 2 horas e meia. Acreditem, 2 horas e meia aqui para esse tipo de festival é perto. Esse era só 2 horas e meia. A gente meio que falou, é perto, vamos. E aí esse nosso amigo falou, tem estrutura, o festival tem estrutura. Então, podem ficar tranquilos. Ouvi dizer que vai ter banheiro bom, é bem estruturadinho, tal, chuveiro. E o último festival que a gente foi na Austrália se chama Dragon Dreaming. Longe pra caramba, esse eu acho que foi umas 5 horas de viagem. E não tinha chuveiro. Tem banheiro, mas não tinha chuveiro. A gente foi um só aqui que tinha chuveiro quente, inclusive. Ótimo. Esse outro não, a gente teve que tomar banho no rio, por exemplo. Então meio que a gente já esperava algo roots, mas esse nosso amigo disse que não. Ok. E aí chegando lá, não tinha chuveiro. Chegando lá, não tinha gelo. E a gente, brasileiro inclusive, chegar nisso depois. Mas aí e a gente gosta de tomar cerveja. Eu e minha mulher, a gente gosta majoritariamente de cerveja. Então, a gente levou um cooler com gelo, mas não tinha gelo para 4 dias. E o, o, o nosso plano foi para ficar os 4 dias mesmo. Não tinha chuveiro, não tinha gelo. Eles não vendiam água. A gente tinha que levar a nossa água porque eles não vendiam. Os festivais aqui da Austrália, por lei, eles são zero álcool. Então, o seu álcool você tem que levar. Só que água e gelo, eu achei que teria, porque nos outros que eu fui tinha. Então não levei tanta água assim, mas não tive problema com a água. Tive problema para achar gelo. E o banho me pegou um pouco também. Os banheiros, eu não tive problema. Assim, por a gente já ir nisso. A gente já vai em festival há 10 anos. E com uma boa frequência no Brasil, aqui a gente diminuiu bastante, mas no Brasil a gente ia com uma boa frequência. Então, meio que essas coisas que talvez para alguns de vocês que vão ouvir isso sejam meio puxadas, meio demais, meio não iria nesse lugar. Meio que a gente tá acostumado. Os banheiros desse lugar, eles não tinham descarga. Eles improvisaram o vaso em uma madeira
e era só um buraco e terra embaixo. E aí a descarga, essa parte eu achei interessante, por isso eu queria falar. Ah, esqueci de logar. Merda do YouTube aqui. Ah, essa parte eu achei interessante. A descarga, você pegava um balde de planta com terra, que eles deixavam no canto, e jogava a terra no vaso. Essa era a descarga. Ah, mas com isso não tive problema. Mas o banho pega a gente bastante, porque esse outro que a gente foi, que a gente tomou banho no lago, era um lago gigante, e era um ambiente bem propício para você entrar no lago. Era outubro, ainda estava frio, a gente entrou com bastante frio, inclusive, mas ainda dava. Esse, no inverno, não tinha como, não tinha condições. Tanto que é comum as pessoas nesses festivais aqui não tomarem banho. Os gringos, os australianos, os gringos, foreigners, gringos no geral, eles não têm tanto o costume do banho quanto a gente. Por ser países mais frios e terem um inverno mais forte que o nosso, por a pele ser diferente. Eu notei muito isso, já tinha notado isso algumas outras vezes, mas as peles mais brancas, e eles são mais brancos, ou até mesmo os pessoal, eu conheci os pessoal, ai, ai, o pessoal do Irã, pessoas de outros países, mas maioria pele branca, eles têm aparência menos de sujo, então eles aparentam estar menos sujos que a gente, essas pessoas. Então eles não têm tanto esse costume, talvez por obviamente por o inverno ser mais forte, os países serem mais frios que quentes, mas também por a aparência deles ficar menos suja. Porém, o cheiro é horrível. Eles aparentemente usam menos desodorante que nós, porque, meu Deus do céu, eles fedem muito. Estrangeiros no geral, eles fedem. Outro ponto interessante aí para vocês saberem, especialmente com 2, 3 dias sem tomar banho. Aonde eu queria chegar? Por não ter e nada disso que eu falei me fez não gostar ou gostar menos do festival. Tipo, pô, é uma coisa que você fala, caralho, eu queria muito tomar um banho. Tô me sentindo sujo. Só que se você que tá ouvindo isso aqui é desse universo, você meio que já entende que isso às vezes faz parte e não te tira a felicidade, não te tira o brilho do festival. O festival continua sendo bom, você continua aproveitando. Ainda mais por aqui ser muito frio, então você meio que esquece um pouco essa parte. Não esquece, mas meio que leva mais na moral. Nada disso fez eu gostar menos, foi incrível, foi uma experiência sensacional. Dos 3 festivais que eu fui na Austrália, esse eu acho que pode não ter sido o melhor, porque o Dragon Dreaming, que eu fui junto com o Bruno e com a minha mulher, foi um festival, além de ter sido muito foda e legal, foi importante. Então, mas é 50% assim do melhor, assim, entre o Dragon Dream e ele, eu acho que os dois estão pau a pau. Festival incrível, importante pra caramba. A gente fez, por agora a gente tá com o inglês um pouco melhor. A gente conseguiu fazer mais amigos de outras nacionalidades. A gente conheceu gente do Irã, a gente conheceu gente da França, a gente conheceu gente da Austrália, de diversos países, Israel. E a gente conseguiu fazer realmente amizade com essas pessoas. Tipo, foi alguns amigos, digamos assim, eles não são amigos íntimos meus, mas meu ou meus. Decidam aí, como se fala. Mas a gente ficou. Tinha esses brasileiros, esses 3 brasileiros, porque o festival era todo de gringo. Mas a gente ficou mais com esses gringos que a gente fez amizade.
de tanto que a gente pegou intimidade com eles. Foi, assim, sensacional de experiência, foi importante, foi legal pra caralho, foi diferente. Inacreditável que a gente conseguiu fazer amizade assim com essas pessoas, porque, como eu disse, a gente consegue falar o inglês, mas a gente não tem o inglês suficiente para ter uma conversa fluida, assim como eu estou falando com vocês agora, por exemplo. E mesmo assim a gente criou vínculos fortíssimos com essas pessoas. Muito interessante. Conheci gente do Alabama, dos Estados Unidos, assim, sensacional. É o tipo de experiência que eu imaginei que eu teria no Dragon Dreaming, porém o Dragon Dreaming ele é um festival maior. Eu estava com mais insegurança com o inglês e tinha o Bruno, amigo nosso, então a gente ficou nós três, que éramos muito amigos, ficou nós três o tempo inteiro meio fechado, sabe? Nesse festival a gente meio que abriu o leque e falou, meu, foi indo, a gente foi conhecendo gente da hora que a gente chegou até o final. Incrível. Pessoal, antes de ir embora, todo mundo passando na nossa barraca, abraçando a gente, se despedindo. Tchau, Ricardo. Tchau, Débora. Sabe, todo mundo que a gente conheceu vinha falar com a gente depois e conversar e falar que a gente era legal. Tem uma coisa, e vai parecer que eu tô querendo, tipo, chupar meu próprio pau, como dizem, mas não é isso. Mas todos os festivais que a gente vai, que tá eu e minha mulher, vem aqui na Austrália. No Brasil isso é mais comum porque a gente meio que conhece todo mundo. Mas aqui vem alguns desconhecidos, assim, de repente vem algum desconhecido, gringo normalmente. Normalmente não, todas as vezes. Vem um gringo, a gente tá lá ou sentado conversando, eu e minha mulher, ou a gente tá dançando, eu e ela junto. E vem um gringo assim de longe, assim, do nada. E vem e fala: Ah, tava olhando vocês de longe. Vocês são. Meu, vocês têm uma vibe incrível. Não sei o que, abraça, agradece, só diz que a gente é sensacional, que a gente é muito legal, elogia a gente o tempo inteiro. E aí abraça e vai embora. Sabe, só pra passar a mensagem, tipo, meu, tô vendo vocês de longe. Meu, vocês têm um negócio, sabe? Isso é foda também. Enfim, experiência assim que se você tá ouvindo isso aqui nunca foi, nunca compartilhou dessa experiência e tem algum pezinho, algum, sabe, alguma tendência a gostar de música eletrônica, porque tem que ter um pouco. Vai uma vez pra ver como é. Porque as pessoas que têm um pouco de tendência a gostar de música eletrônica, não só disso, se você é um ser humano mais mente aberta, se você é uma pessoa que gosta das pessoas como elas são, se você gosta de ver as pessoas livres, eu sugiro que você vá pelo menos uma vez. Se você já foi, tente ir pelo menos uma vez ao ano. Porque, cara, renova suas energias, renova seu jeito de pensar as coisas, você se lembra de como realmente as pessoas deveriam ser. O ambiente é foda, as pessoas são incríveis. É ali é como a sociedade deveria ser, realmente. As pessoas estão livres, todo mundo se respeita, não existe gênero, não existe raça, cor, nada disso. É todo mundo se ajudando e compartilhando as coisas um com o outro. Todo mundo literalmente querendo ajudar sem nem te conhecer. Tipo, não importa quem você é. O que que você tá precisando? Como eu posso te ajudar? Tipo, incrível. Assim, experiência que eu acho que todo mundo deveria ter pelo menos uma vez na vida. E às vezes eu me esqueço disso. Tipo, me esqueço assim. Sempre falo pra todo mundo com esse mesmo gosto que eu estou transmitindo aqui nesse podcast agora. Mas às vezes eu preciso ir lá mesmo pra ver com os meus próprios olhos de novo e poder me lembrar o porquê que eu gosto tanto dessa cultura e desse meio, o porquê que esse lugar me cativou desde a primeira vez que eu fui e o porquê que ainda me cativa, porquê que ainda é interessante, sabe? É família, são os bebezinhos, a gente viu um bebezinho lá de 4 meses. Tem famílias, tem bebezinhos, tem gente de todos os tipos que você imaginar.
Eu nunca imaginei, por exemplo, eu nunca imaginei que eu ia ver, sabe essa onda que tá agora de pessoas, acho que eu comentei aqui no podcast uma outra vez, de pessoas que se identificam como animais. E se você não ouviu falar disso ainda, pesquise, realmente é um movimento até que grande que tem e aparece mais na internet, mas teve protestos no Reino Unido, coisas assim. E lá tinha dois, eu acho, duas dessas pessoas que se identificam como animais, um vestido literalmente de gato. E daí, sabe? É um ambiente totalmente de tipo, e daí, cara? Tipo, ninguém tá nem aí pro, sabe? Pro particular de cada um, é todo mundo 100% livre. É incrível. Mas aqui na Austrália tem um fator mais importante, eu digo. É mais importante. E. Dá um golinho no café frio aqui. Mais importante, mais real, diria. Aqui, no. Como eu disse, eu vou há 10 anos nesse tipo de festival. Aqui na Austrália. Caralho, que anúncio chato. Esqueci de logar no Premium. Ah, preciso ver isso. Como eu disse, eu vou nesse tipo de festa há 10 anos. Aqui na Austrália tem a cultura mais ainda, ela é mais real. Como eu digo às vezes, é como o Brasil antigamente. Então a cultura aqui ela é mais forte. As pessoas que vão, essa é a minha análise. É a minha opinião, opinião de quem vai há mais de 10 anos nesse tipo de festa e a opinião de quem observa bem os lugares, as pessoas. Eu gosto de tentar entender, sabe, o ambiente. Eu tenho um olhar mais profundo nisso. Aí pode achar que é punhetação, pode achar o que você quiser, mas eu sou assim. Então eu olho para as coisas com um olhar mais profundo. Eu não olho para as coisas raso, por cima, sabe? Então, para mim, Ricardo, que vai nesse tipo de festa há muito tempo, aqui as pessoas não estão fugindo de nada. No Brasil, tem a cultura ainda é forte, porém a cena ela se poluiu. Então esses lugares, esses eventos, não tem só a galera que realmente gosta e tá ali porque gosta e porque se interessa e acredita naquilo, porque é uma cultura. Tudo isso que eu falei das pessoas se respeitarem, das pessoas compartilharem tudo e se ajudarem, ser um ambiente de respeito e tal. No Brasil isso foi se perdendo. Então essa mesma pessoa que vai para esse tipo de ambiente é a pessoa que tá escutando o funk alto do lado do vizinho, que não tá respeitando os que tem preconceito no seu trabalho, que leva, sabe? Que não tem esse olhar cuidadoso sobre as pessoas. A vida real dela, ela perde esses valores que ela aprende lá. E aqui na Austrália não, essas pessoas aparentemente, pelo meu olhar, essas pessoas elas levam isso pra vida, elas são aquilo. Por todas as pessoas que eu conversei, você vê todo o ambiente, o estilo das pessoas. Tipo, aqui, é, quando eu cheguei, tem um amigo meu que ele já tinha ido pra algumas aqui. Porém, ele é meio Jorginho. Conversando com ele, antes de ir pra primeira, ele falou, ele, não, mas aqui as pessoas se fantasiam mais, é que elas vão com as roupas e tal. Não é que elas vão, é que elas são assim. É a galera de dread, a galera com tatuagem no pescoço, sabe? Essas tatuagens, tipo, mais de tribo mesmo. Tipo, a pessoa ela tem a cara do festival. Ela tem a cara da música, ela tem a cara do ambiente, porque ela vive aquilo. Por N motivos. Essas pessoas. E tem a coisa que eu falei, onde eu queria fechar o primeiro círculo aqui.
É que no Brasil parece que as pessoas elas vão pra esses lugares, não majoritariamente, mas começou a se poluir e essas pessoas vão pra esses lugares como uma fuga. Como aqui elas não precisam fugir de nada porque o país é bom, elas têm uma qualidade de vida boa. Elas vão pra esses lugares porque elas gostam. Aqui é realmente um estilo de vida. No Brasil a gente tem um pouco disso na Aldeia Outro Mundo. Ainda se mantém um pouco disso, mas tá poluído também. Aqui ainda é a essência do. Porque a música eletrônica, as raves, os festivais, eles vieram como um movimento hippie mesmo, após o movimento hippie, sabe? Eles vieram como um movimento hippie. Então aqui ainda tem isso. Muito forte. É outra coisa. As pessoas, o ambiente, tudo, 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 tudo. Não tem a coisa do fazer por dinheiro. Obviamente que não é de graça. Obviamente que tem um custo. Mas, sabe, ele não vai chegar lá e colocar a água R$ 15 como no Brasil. Cerveja 20 conto, uma lata, como no Brasil. Tipo, eles não vão te explorar. Tanto que não tem álcool. E aí tem um carrinho lá de comida. Pô, se você quisesse comer bem, você pagava, tipo, US$ 20 por dia. US$ 20 aqui pra gente não é nada. No Brasil, você não comeria por R$ 20 comer bem da hora. R$ 20 você ia comer um pastel na festa. Tá entendendo? Então, é incrível. Aqui é muito foda. Eu cogitei não ir. Como eu não iria, eu não ia me arrepender, porque eu não saberia como foi. Mas que bom que eu fui. Que bom que eu fui. Renovou minhas energias, renovou novamente, me relembrou o porquê que eu gosto tanto, porquê que eu me envolvo tanto, o porquê que quando tá lá eu choro. Porque é incrível. É incrível. É incrível. Então é isso. Se não foram, vão, porque é uma experiência sensacional. Se você tá ouvindo isso do Brasil, vai, procure Aldeia Outro Mundo, que é um ótimo lugar para você ir, para você ter essa experiência, esse tipo de experiência. Se você caiu nesse vídeo aqui por acaso, e se você frequenta esse tipo de festival, vá para Aldeia Outro Mundo. Festivais são muito mais legais. Festivais são muito mais legais do que festas de 2 dias, que são as que nós chamamos apenas de rave. Os festivais, que eles são. Normalmente eles são 4 dias, no mínimo. Eles são muito mais legais, são leves, são tranquilos. Recomendo demais. É outro clima, tem família, é outra pegada. Você tem mais tempo, consegue curtir a festa sem afobação. Isso foi outra coisa que a gente foi aprendendo com o tempo, amadurecendo dentro das festas. A gente foi aprendendo com o tempo a curtir o rolê mais tranquilo, mais de boa. Tanto que a minha recuperação antes era de, tipo, voltar. Porque depois de tudo isso que eu falei, que eu descrevi aqui, imagina você voltar disso, do ambiente desse, sem celular, sem sinal, sem nada. Totalmente fora das redes sociais, totalmente fora de tudo, do mundo. Dentro desse tipo de ambiente, com pessoas que você gosta, com o som que você gosta, no meio da floresta. E aí você tem que voltar para sua rotina normal de trabalho dentro na empresa que te gera ansiedade, num trabalho que às vezes você não gosta, voltar para o meio de pessoas fúteis e rasas, sabe? Você saiu disso para isso. Então é um choque. Por isso que eu estou fazendo esse podcast na quarta-feira e não na segunda. Dei essa volta toda para explicar que segunda-feira eu não fiz o podcast no camping porque a gente queria tomar banho. A gente queria sair de lá e vir para casa e tomar um banho quentinho. Então a gente acordou, começou a desmontar as coisas e foi para e viemos para casa.
Aí chega em casa, faz comida, que a gente queria comer arroz, feijão, carne, como todo brasileiro queria. Então a gente chegou, a minha esposa foi fazer comida, eu fui tomar banho, a gente arrumou as coisas e comemos comida direitinho e fomos descansar. Por isso não rolou o podcast na segunda-feira. E aí eu fiz hoje. Perdão por esse sumiço, mas foi por essa ótima causa, essa belíssima causa que foi para essa festa. Antes a gente teve um ano que a gente foi em 40 festas, 40 raves. Eu e minha mulher, 40. 40, 40. A gente tem um pote com todas as pulseiras. E hoje em dia a gente tem a parada de escolher um festival por ano. Olha que diferença saudável. Muito mais tranquila. Ai, foi incrível. A gente agora adicionou o pessoal nas redes sociais e tem conversado com eles, com esses gringos que a gente falou, que eu comentei. E, meu, sensacional. Sensacional. Inacreditável que um lugar assim, com essas coisas que eu disse, né? seja tão bom. Mas é, acreditem. E aí você vai adaptando. Eu descobri que tem um chuveirinho aqui na Austrália que vende no mercado. Você pode colocar ele numa árvore. Aí ele fica, esquenta, esfria, enche de água, encaixa numa árvore e toma banho. Chuveiro bem roots, bem adaptado assim, sabe? Mas funciona. Recomendo até aí que se você acampa, se você caiu nesse vídeo por acaso, eu recomendo até você procurar aí, que parece ser bem interessante. Vai ser bem legal. Ai, ai. Não sei porque meu YouTube tá um lixo. O sinal da internet tá ruim, provavelmente. E aí cá estamos, né? Ai, ai. Nossa, fui ver agora se tava gravando mesmo. Imagina só se não tivesse. Que loucura seria. E vocês que estão me ouvindo, será que vocês gostam de rave? Provavelmente vocês vão cair nesse vídeo. Porque o título já fala disso. Então talvez vocês caiam desavisados. Aqui. Ai, ai. E o que a gente encontrou de gente aqui. Aqui tem uma coisa nesses festivais também, que aqui a galera é mais velha. No geral a galera é 30 a mais. No Brasil é mais molecada. Aqui no geral é 30 a mais. Você vê até um pessoal novinho, mas o grosso é a galera bem mais velha, inclusive. Você vê a galera, muita gente de, mano, uns 40 a mais. E a galera bem, meu. Tipo, bem. A aparência boa, dançando pra caramba, aproveitando a vida. E tem essa coisa, né? Porque aqui até a pessoa que tem menos condição, ela vai ter um bom carro, uma boa estrutura pra acampar e tempo livre pra isso. Então, talvez por essas razões, não sei. Mas bem interessante, meu. Como muda, né? Como a cultura é importante em diferentes países. E aí, nesse meio tempo, eu me desliguei de tudo. Você volta com a cabeça mais tranquila. É, não vi muita coisa de notícia ainda. Vi por cima. Não vi muita coisa pra eu comentar do mundo. Eu vi que teve Brasil, teve a coisa do Léo Lins, né? Novamente. Que ele foi condenado, né? À prisão e multa milionária. Mas que são notícias que, assim, elas têm um certo interesse. É um pouco interessante você ver essas coisas, eu confesso. Que me interessa um pouco, tanto que eu comentei aqui nos outros podcasts que me interessa por comédia, essas coisas, então eu me interesso um pouco. Mas
toda essa importância que eles dão, tipo, essa notícia ela só é tão importante se você tá dentro da internet. Tipo, como eu gosto muito de podcasts, essas coisas, eu trabalho muito ouvindo isso. Então essas notícias passam por mim de uma forma até cansativa às vezes. E aí você nota que o peso e a importância dela ela é mais dentro da internet que fora. Porque, assim, não é. E eu tenho pra mim, eu acredito um pouco na teoria da conspiração, que esse tipo de notícia é um pouco cortina de fumaça, sim. Eu acho que eles guardam algumas dessas pra quando sair essas coisas. Tipo, eu vi que tem a coisa do INSS, né? Que é uma sacanagem gigante. Eu acredito que eles têm esses tipos de notícia na manga, sim. Porque não sejamos bobos. Claro que isso ajuda a tampar as outras coisas importantes. E se fala muito mais de um comediante poder ser preso do que da coisa do INSS, é óbvio. E claramente eles sabem disso. E eu acho que eles guardam essas coisas na manga. Porque esse caso é de 2023, querendo ou não. E por que justamente agora no mesmo time? Sabe, eu acho que tem a coisa de ser só teoria, mas tem a ingenuidade também de achar que eles não são tão inteligentes a esse ponto. Porque condenado, ele claramente não vai ser condenado à prisão, acredito eu. Nem a essa multa milionária. É mais pra chocar e gerar o burburinho. E funciona grandemente. Porque pessoas querem aparecer, e aí pessoas que ninguém pediu a opinião dela estavam lá falando: vieram, me pediram tanto pra. Eu poderia fazer isso. Sei lá, eu poderia começar o podcast de hoje falando como pediram muito na minha DM, ou como os meus amigos me pediram, porque esse podcast é pequeno. Talvez não cole, mas eu poderia falar, todos os meus amigos me perguntaram e eu vim aqui me posicionar, sabe? Então, isso influencia pessoas a se manifestarem para ganhar engajamento. Tem um monte de pronunciamento que no final a pessoa fala que vai ter o show dela em tal lugar. Aí tem a coisa da esquerda e da direita, que ambos querem se promover também. Vira, tudo vira política. E aí podcasts de horas discutindo sobre o assunto. E não tem nada parecido falando a respeito, por exemplo, do INSS. Vocês acham mesmo que tem zero, zero? É zero, zero a ver uma coisa com a outra? Eu não sou tão ingênuo, nem tão bobo a esse ponto. Que é pra tampar um pouco de fumaça, cortina de fumaça nos problemas que o país tem. Porque esse tipo de notícia e de engajamento, essas coisas tem muito mais no Brasil. Eu que estou morando fora vejo isso. É muito mais forte no Brasil porque a população, além de precisar ser enganada, dos políticos precisarem enganar a população também quer se esquecer, ter algo para esquecer dos próprios problemas, de tantos problemas que são. Então é o país certo para esse tipo de conteúdo, para pegar as pessoas dessa forma, sabe? Triste, mas verdade. Não tenho o que dizer. Ah, eu vou dar um jeito de fazer react, que é o que cola, né? Mas eu digo assim, no meio do podcast, sabe? Eu preciso ajeitar isso. Eu vou parar de procrastinar isso. Mas é que é tanta coisa, não é nem, às vezes não é nem procrastinação. É trabalhar 10 horas por dia, trabalhar com um trabalho pesado, aí você chega em casa, você quer descansar e tem aula de inglês, tem academia, tem o seu relacionamento, e eu acabo tendo energia pra tudo isso muito bem, inclusive. Porém, tipo, você tem que encaixar isso tudo aí, é o seu visto, todas essas coisas você tem que encaixar uma segunda
digamos assim, uma segunda profissão que você tá tentando no meio desse caminho todo. Então é difícil, é trabalhoso. Requer tempo e dedicação, sabe? E eu não tenho essas coisas, então eu vou fazendo do jeito que dá, infelizmente. Mas Léo Lins é cortina de fumaça e um afago, um mais uma bobagem para as pessoas esquecerem um pouco o quanto a vida delas é triste, na minha opinião. Ah, é. Todas essas, sabe, essas notícias fúteis, a CPI das bets, essas coisas que não levam a lugar nenhum, sem dúvida nenhuma são cortinas de fumaça para a população. E como eu disse, o povo gosta. Tanto que o Brasil é o país com o maior, se não é o país com maior, é o segundo ou terceiro maior país com mais influencers no mundo. Por que você acha que dá tão certo? Porque as pessoas estão enfiadas a cara no celular, porque a vida deles é medíocre. Essa é a verdade. Tem um outro. Quando perguntaram acho que pro pessoal de Angola, se eu não me engano, ou foi dos Estados Unidos, que eles sabiam do Brasil, eles disseram que é um país muito pobre e que eles usam muito a internet. Essa é a definição do Brasil para alguns países, tem noção? E eu acredito muito nessa. Eu tenho muito essa. Eu sempre digo muito, tenho muito essa teoria de que as pessoas usam muito a internet no Brasil e eles, como dizem, vangloriam esses influencers, essas pessoas, tanto porque a vida delas tá tão fodida que elas precisam mergulhar na internet. Essa é a minha opinião. E aí tem a coisa, obviamente, tem a coisa também de tentar de alguma forma sair dessa merda de vida que é a vida financeira do Brasil, né? Também, tem também. Ah, é complicado, viu, cara? Complicado. Então, isso foi o que eu vi, Leo Lins. Vi o Bolsonaro, alguns vídeos do Bolsonaro hoje, falando que queria que eu... É um circo, cara. É um circo. Tem amigos meus que eles têm esperança ainda e nessas horas eu olho assim e falo, não é possível que eles acreditam ainda em alguma coisa desse país, cara. Ele chamando o Alexandre de Moraes pra ser o vice dele. Cara, que é? Ai, ai. Mano, o Brasil é muito bom em muita coisa. É o meu país. Mas, cara, tem momentos que eu olho assim e eu falo, mano, é claro que não dá pra voltar. Puta que pariu, bicho. Ou se voltar, volta como eu disse. Interior, sítio, zero notícias, internet só pra jogar e funcionar as coisas que são necessárias, assim, serviço de streaming, estudos e tal, mas zero contato com notícias. Você se isolar do mundo e fazer o teu e só. Essa é a única forma de viver no Brasil. E claro, viver numa cidade pacata e boa. É muito difícil você conseguir alcançar todo esse objetivo. E uma hora ou outra você vai se revoltar. O Brasil é foda. Seja por a escola, seja por o asfalto, seja por o preço do mercado. Sabe, uma hora você sempre se revolta. O Brasil é muito difícil de viver. Não é à toa que eu tô fora dele, não é por acaso não que eu estou fora dele. É porque ele é muito difícil de se viver mesmo. E outra coisa interessante sobre redes sociais que eu tava comentando agora. Todas as pessoas que eu peguei Instagram, pegamos o Instagram e minha mulher, a gente pegou o Instagram do pessoal que a gente fez amizade, deu umas. Até agora eu acho que umas 10 pessoas. Nenhum tem mais de tipo 500 seguidores assim estourando. Galerinha low profile, mano. Uns dois, três que a gente perguntou, falou: Ah, vou te passar aqui o Instagram, que eu nem sei meu Instagram. De tanto que não uso. É outra parada, mano. E esse
é o tipo de nível que eu gostaria de estar. Como eu disse aqui em outros podcasts, eu estou tentando fazer diminuir o uso do Instagram. E esse é o nível de pessoas que eu quero perto de mim. Esse é o nível que eu quero chegar de redes sociais. Quanto mais longe delas, mais saudável de cabeça você é. E essas pessoas que eu conheci se mostraram pessoas com valores mais importantes. Então é por aí, o caminho é esse mesmo. O caminho é esse, pessoal. Eu tinha visto outra coisa que eu vi de notícia. Eu vi que o Trump meio que quebrou o relacionamento com o. Ele quebrou o relacionamento com o Musk. Não é isso? Porque o Musk tava enchendo o rabo de ketamina? Algo assim. Trump, Trump falou que o Elon Musk tava muito drogado, cheirando ketamina todo dia. Então não daria pra continuar o relacionamento. Acho que o Trump não ia querer ninguém que tava lá no festival, então provavelmente. Ai, 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 badunts. Não é isso. Mas eu vi isso aí e que o Elon Musk falou que o Trump tá na lista do Epstein. Epstein. Mano, quem não sabe disso? Isso aí tá até no documentário na Netflix. Inclusive, se você não assistiu, assista. Jeffrey Epstein. Tá na Netflix. Incrível o documentário. Já mostra lá o bagulho do Trump. Já falou do Trump mais de uma vez, não só nesse documentário, mas outros, porque não teve só um documentário do Epstein, teve outros. E todos eles tinham as fotos do Trump, mencionaram o Trump, e todo mundo. Cara, notícia velha que o, que o Elon Musk deu, cara. Pelo amor de Deus. É, sei lá. Pessoas que não são ligadas a isso, eu acho que já sabiam. Mas tá aí um documentário interessante, Jeff Epstein. A Ilha da Pedofilia, acho. Ou é só Jeffrey Epstein? Na Netflix. Bem interessante. Inclusive, deixa eu até eu pesquisar aqui, que eu não me lembro muito bem. Eu assisti um filme com Steve Carell também. Depois comentem aqui se vocês assistiram Four Seasons na Netflix, o que vocês acharam, que eu indiquei no último podcast. Também é com Steve Carell. Eu tenho uma leve queda por ele, não sei se vocês perceberam, mas Steve Carell é incrível. The Office é incrível. Se você não assistiu, assista. Mas um segundo, tô só pesquisando aqui. Esse filme aqui é Crazy Stupid Love. Cara, esse filme tá na Netflix, aqui da Austrália, não sei se tem aí no Brasil. Provavelmente você tá ouvindo isso aqui do Brasil, mas o nome é Crazy Stupid Love. Ele é de 2011. É o Steve Carell e o... Deixa eu ver aqui no IMDb. Cara... Steve Carell e Ryan Gosling. E essa Julianne Moore. Mas os principais são Steve Carell e o Ryan Gosling. Cara, esse filme é incrível. É um ótimo filme para um final de domingo. Ele é divertido. Ele é tudo de bom. É aquela comédiazinha de domingo à tarde, sabe? Puta, eu assisti exatamente num domingo à tarde. Filme incrível, elenco sensacional.
Cara, é o tipo de filme que você termina assim e fala: caralho, que bom que eu achei esse filme. Achei sem querer, foi sensacional, incrível. Ah, e foi um dos poucos conteúdos que eu assisti ali em inglês com a legenda em inglês. Que, como eu disse, meu inglês ainda não tá num level confortável para eu assistir e entender 100%. Mas aí assisti dessa vez, porque inclusive só tinha a legenda em inglês. Então a gente assistiu, eu e minha mulher, a gente assistiu todo em inglês, legenda em inglês e tal. E deu pra entender perfeitamente. Steve Carell fala muito bem o inglês, então é fácil de você pegar. E mesmo assim foi incrível. Ele tem a nota 7.4 no IMDb. Não sei se vocês se preocupam com isso. Mas bem interessante. Bem interessante. Foi um dos filmes de comédia, assim. Foi um dos melhores filmes, assim, que eu assisti na vida. Sinceramente. Incrível, incrível. De terminar assim e falar: caralho, que filme gostosinho. Queria esquecer pra poder assistir de novo, sabe? Se você chegou até aqui, não sei se você chegou, se você se interessou nesse podcast, se você tá comigo até aqui. Se você chegou até aqui, comentem qual série você gostaria de esquecer, qual série ou qual filme você gostaria de esquecer para poder só para poder assistir de novo. Eu tenho a minha que é Breaking Bad. Breaking Bad eu gostaria. Esse filme que eu acabei de dizer também. É bem o meu gênerozinho de filme de domingo, por isso que eu gostei tanto. Shrek. Tem alguns aí. Mas Breaking Bad inclusive agora tá no Guinness Book, foi eleita a melhor série de todos os tempos. Breaking Bad é incrível. Se você está ouvindo e não assistiu, você simplesmente tem a maior sorte do mundo. Vai lá, corre e assiste. Eu estava ouvindo um podcast de... Qual que foi? Eu estava ouvindo Caixa Preta e eles estavam falando... o Ismanioto, Pedro Ismanioto, estava falando que ele tem duas séries que ele tá aguardando pra assistir, pra ele tirar um momento e assistir. Uma é The Office, que ele nunca assistiu. Mas ele sabe que é tão boa que ele tá guardando Ele tá guardando pra depois. A outra eu esqueci qual é. Mas, cara, tem muita série, muito filme bom aí que eu gostaria de esquecer só pra assistir de novo. Vikings. Puta que pariu. Incrível. Gostaria muito de esquecer dessa série e assistir de novo. Foi uma das melhores séries que eu assisti na vida também, Vikings. Incrível. Peaky Blinders, enfim. São tantas, né? Mas assim, se eu pudesse escolher, eu acho que top um assim seria Breaking Bad ou Vikings, uma das duas aí, eu acho que disputaria o pódio. Muito bom. Ai, ai, eu acho que é por aqui. Não sei se talvez numa próxima, no próximo podcast, talvez eu traga mais coisas que talvez eu possa ter esquecido da festa porque eu não anotei nada. Eu vim aqui e fiz. Justamente por todos esses motivos que eu disse. A casa, minha mala ainda não desfiz. A gente foi arrumando a casa. Hoje estava numa situação que dava para eu gravar o podcast e ok, eu não ia, sabe? Mas tem a outra empresa que eu tenho que cuidar. Tem muita coisa para fazer. Então eu não consegui anotar nada. Mas se eu esqueci alguma coisa, se eu quiser comentar alguma coisa a mais dessa festa, eu trago aqui no outro. E vamos nos falando. Mas é isso, eu acho que deu pra fazer um bom apanhado aí das coisas. Espero que vocês não me abandonem. Fudi meu algoritmo 100%, eu tenho certeza. Vamos tentar resgatá-lo novamente. E vou me dedicar mais a isso aqui e ao inglês, inclusive. É isso, vocês vão me ver mais vezes por aqui, talvez. E prometo que vai ter um podcast no Claro ainda nesse mês. No Claro,
frente pra câmera ainda esse mês. Prometo a vocês. Certo? Ai, muito obrigado, viu? A todos vocês que escutaram até aqui, vocês que ficaram comigo até aqui. Muito obrigado. Continuem me acompanhando. Amo vocês do tamanho do mundo inteiro. Tomem água, bebam água, treinem, vão pra academia e tomem vitamina B12. Eu trago um pouquinho mais disso no próximo, mas bebam água, vitamina B12 e academia. Um beijo no coração de vocês e tchau!